Enquanto as crianças estão indo, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Nós queremos aqui nesta noite estar falando dentro de um tema da palavra de Deus. E eu tenho aqui, esse texto tem me inquietado bastante. E a minha saidinha que eu dei aqui no período do louvor, talvez você ficou se perguntando, o que ele foi fazer lá? Né? O Espírito Santo me inquietava, né, me mostrava que eu precisei de ir lá, de estar um momento a sós com Ele. E esse texto aqui falou profundamente comigo, e nesta noite nós queremos aqui estar estudando sobre ele, e vendo coisas importantes que Deus tem para a nossa vida. E o tema de hoje que nós vamos estar falando é alcançando grandes coisas. Amém, irmãos? Repete junto comigo, alcançando grandes coisas. Amém? Você necessita de alcançar grandes coisas? Amém, eu também necessito. E eu creio que Deus é poderoso, como diz a palavra, para nos dar grandes coisas e encher a nossa vida de uma verdadeira felicidade. Deus quer fazer isso, tá? Esse é o propósito que está no coração de Deus. Vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor. Eu gostaria que você, que pode ficar de pé, se colocasse de pé em reverência à palavra. Marcos capítulo 2. Diz assim o texto da palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Podeis assentar. Você quer ser um desses que falaram como aquele povo que estava ali? Jamais vimos coisas assim? Jamais vimos coisas assim acontecer. Eu quero fazer parte, eu faço parte desse povo. Eu quero fazer parte desse povo. Jamais vi coisas acontecerem assim. Eles nunca tinham visto um paralítico andar. Mas diz aqui a palavra, quando eles estavam ali, quando Jesus operou aquele milagre na vida daquele homem, aquilo chocou a vida deles, balançou a vida deles. Eles disseram: olha, jamais nós temos visto coisas desse jeito. E eu quero dizer, meu amado, nós como igreja do Senhor, se cada um de nós começássemos a nos ligar mais com o Senhor, viver uma vida mais em comunhão com Ele, nós vamos ver coisas
que os nossos olhos ainda não viram. Nós iremos ver coisas acontecendo que jamais vimos ou que jamais ouvimos. Nós iremos ver, Deus irá realizar. Mas precisamos acreditar, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando há fé no coração, e quando há busca, e quando há comunhão com o Senhor, as coisas acontecem. Por que isso aconteceu aqui? Nós estamos falando aqui dentro de alcançando grandes coisas para a nossa vida. E aquele homem, aqui diz a Bíblia que duas coisas ele alcançou na vida dele, que eu coloco aqui como duas grandes coisas na nossa vida. A primeira coisa que diz aqui a palavra, aquele homem ele alcançou perdão dos seus pecados. Para mim é uma das maiores bênçãos que tem registrado na palavra de Deus, que é perdão de todos os meus pecados. Imagina se nós não tivéssemos o perdão dos nossos pecados, o que adiantaria você falar, vou agora para a igreja? Não adiantaria nada. Mas quando temos o perdão, a Bíblia diz assim, que o sangue de Jesus foi derramado para nos purificar de toda a nossa injustiça. E a palavra de Deus fala que é para nós confessar os nossos pecados, que Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os meus pecados, os seus pecados, e nos dar uma vida de vitória. Essa é a promessa do Senhor, e para mim isso é uma das grandes coisas que está registrada na palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês, essa bênção eu alcancei. Amém? Você já tem alcançado ela? A certeza do perdão dos seus pecados? Você que está aqui nesta noite, você que está me ouvindo nesta noite, você tem certeza que os seus pecados estão perdoados? Ou ainda existe uma dúvida dentro de você? Talvez aí existe alguma dúvida, alguns estão, mas tem aqueles outros que ainda não estão. Meu amado, receber perdão dos pecados é atitude de fé, é crer que Jesus derramou o sangue dele para perdoar todos os meus pecados. E quando eu creio, eu recebo essa grande bênção na minha vida, essa grande vitória, grandes coisas, alcançando grandes coisas para a minha vida. Esse é o tema que nós queremos falar aqui nessa noite. Mas só aqui dentro de uma conclusão ainda, dentro de uma introdução, dentro desse texto aqui, veja bem, aquele homem, ele tinha para alcançar essas grandes bênçãos na vida dele, ele teve alguns obstáculos na vida dele. E não foi um obstáculo pequeno. Ele, quando chegou na casa onde estava Jesus, ele não topou as portas abertas, esperando ele. E meu amado, quando nós tomamos decisão em seguir, em se aproximar do Senhor, nós vamos enfrentar obstáculos na nossa vida, vamos enfrentar dificuldade, mas a Bíblia ela nos fala que é por fé, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que firmar no Senhor, porque as lutas elas vêm, porque o diabo não quer que você alcance o que Deus tem preparado para a sua vida. Ele luta de todos os meios para poder desviar a vida da gente, mas você tem que ser firme. Não seja uma pessoa que é levado por alguma coisa, não olha para o obstáculo e para. Veja o que diz aqui a Bíblia no verso 2, verso 2, muitos afluíram ali que não tinha mais como entrar naquela casa, a casa estava tão cheia, não tinha mais como eles entrar com aquele paralítico naquela maca. Mas diz aqui a Bíblia, veja bem, amado, primeira dificuldade que eles enfrentaram aqui para alcançar uma grande bênção na vida deles, não tinha como entrar na presença do Senhor, aos olhos humanos, não tinha como, a dificuldade era muita, os empecilhos eram muito, havia tanta coisa que estava impedindo eles entrarem, a porta não tinha como entrar, a multidão era grande, na janela não tinha como passar aquele homem, uma dificuldade enorme. Mas o que eles pensaram, quando a pessoa tem uma decisão firme, de buscar, de alcançar uma grande bênção na sua vida, o Espírito Santo orienta ela, o que ela deve fazer. E veja bem, o Espírito Santo, o Espírito de Deus estava ali agindo na vida daqueles 4 homens que estavam carregando aquele paralítico.
E eles tiveram uma ideia, pensaram, não tem como nós entrar com ele por aqui pela porta, nem pela janela. Nós vamos subir com ele no telhado, vamos abrir um buraco e vamos descer reto aonde está Jesus. Meu amado, diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer luta, se você for firme, for perseverante, em querer alcançar grande vitória na sua vida, o Espírito Santo irá orientar você o que você deve fazer. Não desista, não. Ele vai te orientar. E a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo orientou aqueles homens, e aqueles homens subiram. E abriram um buraco, diz a Bíblia, no telhado. E desceram aonde estava Jesus. E quando chegaram com aquele homem, aonde estava Jesus, Jesus olha para aquele homem e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Meu irmão, não era isso que aqueles 4 homens queriam ouvir de Jesus, não. E nem aquele paralítico. Mas Jesus, ele olhou a maior necessidade da vida daquele homem, era o perdão dos pecados dele. Não era a cura física, mas era a cura espiritual, era a cura na alma. Era curar aquela vida que estava ali, calejada pelo pecado. E Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Meu irmão, quando nós não cremos no perdão dos nossos pecados, quando não acreditamos, isso impede você receber as grandes bênçãos na sua vida. E existe muitas pessoas que não estão recebendo grandes bênçãos na vida dela, porque elas não estão crendo no perdão dos seus pecados. Elas não acreditam que Jesus morreu para perdoar os seus pecados, e isso impede ela receber grandes bênçãos na vida dela. Mas o que diz aqui a palavra? Aquele homem, quando ouviu a voz do Senhor, ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele acreditou. E eu quero desafiar você aqui nessa noite: creia que os teus pecados estão perdoados, meu amado. Creia. Coloca no Senhor a sua fé, confia nele, porque você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida, que é um passo para você alcançar grandes coisas que Deus tem reservado para a sua vida. O diabo, ele vai lutar, ele vai batalhar de todos os meios, colocando dúvida, usando pessoas para poder vir e jogar o seu passado em você. Ele vai usar isso. Mas diga, meu amado, diga com base na Bíblia. Deus diz na sua palavra que o meu passado ele lançou no mar do esquecimento. Quem é você? Precisamos de ter ousadia dentro da palavra de Deus e falar. A Bíblia fala que Deus, ele lança no mar do esquecimento. E quem é você? Está querendo ser melhor que Deus? Arreda-te. Meu amado, é o que a Bíblia fala. Se Deus lançou no mar do esquecimento, por que eu vou ficar lembrando dessas coisas? Por que eu vou carregar isso dentro de mim? O diabo quer que eu ando carregado e sobrecarregado. E é por isso que Jesus, ele faz um convite: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu amado, existem muitas coisas que nos afetam, existem muitas coisas que muitas vezes vêm querendo, com tanta força, querendo nos destruir. Mas a palavra de Deus diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. É maior. Deus, ele é maior. E se eu creio nele, ele vai agir. Os irmãos se lembram domingo, na pregação que a gente falou aqui, vencendo os desafios da vida. E eu citei um dos pontos lá para mim poder vencer os desafios da nossa vida. Eu preciso crer no Senhor para mim poder prosperar, para mim poder receber bênção. Mas eu preciso também acreditar nos profetas do Senhor. Meu amado, creia naquilo que você está ouvindo nessa noite, creia que os teus pecados estão perdoados. Se você crer, você vai ver as coisas acontecendo na sua vida grandemente, amém? E as grandes bênçãos virá sobre a sua vida, amém? Veja o caminho que levou. Aquilo não impediu aquele homem alcançar bênçãos. Aquilo não impediu ele, as portas fechadas,
Um monte de gente que havia ali não tinha como entrar, na porta, na janela, não tinha como ele entrar. Mas não foi aquilo que impediu a vida deles. Eles não desanimaram. E eu quero dizer para você, meu amado, não desanime, insista acreditando. Não adianta você querer insistir sem fé, mas insista acreditando no poder do Senhor que vai agir na sua vida. E você insistindo, acreditando, você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Amém? E diz a Bíblia que depois que Jesus perdoou os pecados daquele homem, muitas pessoas que estavam ali começaram a falar: quem é ele que perdoa pecado? E aí Jesus falou: olha, eu quero dizer para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade de perdoar pecado. E ele aí olha para o paralítico: eu te mando, levanta e anda. E diz a Bíblia que aquele homem, no mesmo momento, ele se levanta daquela maca. E todos, diz aqui o texto, todos se admiraram, porque não tinha visto coisas grandes assim. E se nós crermos, irmãos, nós vamos ver grandes coisas acontecendo. Nós vamos ver grandes mudanças acontecendo. Mas é preciso acreditar, é preciso confiar. Pela nossa própria força, nós não podemos fazer nada. Mas quando o Senhor começa a agir, quando nós damos liberdade para o Senhor agir, e quando acreditamos no Senhor, as coisas vão acontecer. Amém? Eu quero falar aqui ainda, nós estamos dentro da introdução, meus amados, tá? Eu quero falar aqui ainda um pouquinho, dentre 3 pontos que são importantes nós observarmos na nossa vida, para alcançarmos grandes coisas, tá? Muitas vezes, a pessoa ela já é saciada só com a introdução, mas vem sempre depois, vem a sobremesa, tá? A sobremesa também é importante, e ela deixa um paladarzinho agradável. Eu quero falar aqui algumas coisas que são importantes. Veja bem, dentro do nosso tema, alcançando grandes coisas. Primeira coisa que Deus promete na sua palavra: Deus deseja restaurar o meu corpo. Deus deseja restaurar o meu corpo de uma maneira toda especial. Esse é o propósito de Deus. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que essas coisas estão no coração de Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 23, verso 25, diz a Bíblia: servireis ao Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. E ele diz: e tirarei do vosso meio as enfermidades. Meu irmão, veja bem o que diz a Bíblia. Deus está falando ali: se eu sirvo a Ele de todo o meu coração, se eu sirvo a Ele de toda a minha alma, se eu me entrego, se eu me rendo a Ele totalmente, o que Ele vai fazer? Ele vai tirar do nosso meio as enfermidades. Uma das coisas mais que abala o ser humano é quando há enfermidade, quando a doença chega na casa, ou atinge uma pessoa. Os irmãos que já passaram, ou que talvez estão passando por isso, sabem o quanto isso abala o nosso físico. Mas há uma promessa de Deus, Ele diz: olha, eu vou tirar do meio de vocês as enfermidades. Mas vamos observar aqui algumas coisas, para isso acontecer. Primeira coisa, Ele diz que é para mim servir a Ele. Que é para mim se tornar um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Que é para mim servir Ele de todo o meu coração, sem reserva. Não é para nenhuma das coisas eu colocar em primeiro lugar na minha vida, mas é para mim colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça dEle, porque as outras coisas Ele vai acrescentar. Essa é a promessa dEle. Se eu sirvo a Ele de todo o meu coração, Ele vai começar a tirar do nosso meio as enfermidades. Quantas vezes talvez você já bateu em tantas portas, já lutou de vários meios. Talvez você tenha diante de você, como aquele paralítico estava, uma multidão que impedia chegar até Jesus. Talvez na sua vida também tenha uma multidão, que essa multidão se chama
fé pequena, e está impedindo você se aproximar diante do Senhor. Mas eu quero nessa noite dizer para você, começa a declarar: Senhor, eu creio em Ti, eu creio, vai falando, vai repetindo, eu creio, vai declarando a sua fé. Olha na Bíblia, quando você encontrar ali na palavra, que Jesus tomou sobre Ele as minhas dores, as minhas enfermidades, diz: Senhor, eu creio porque a Tua palavra diz isso. Eu tenho certeza que isso vai acontecer na sua vida. Amém, meu irmão? Vai acontecer. Jesus, Ele disse: olha, vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não vai passar. Ela vai se cumprir. E muitas vezes a pessoa fica se perguntando: mas por que não se cumpre? Porque a minha fé é pequena. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus falou: por causa da pequenez da vossa fé. Por que, Senhor, que eu não posso alcançar essa cura? Por que eu não sou livre desse mal que vem me perturbando, que vem me acompanhando tanto tempo? Por causa da pequenez da minha fé. Eu quero dizer para você, meu amado, creia no Senhor, exercita a sua fé, vai dizendo, levanta: Senhor, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra. Isso é um exercício que nós precisamos de fazer. Por que exercitar a nossa mente? Porque a nossa mente está calejada de tanto ouvir coisas más, coisas ruins, não tem mais jeito para você. Olha, isso aqui, não, você tem que conviver com isso, isso aí é hereditário. Não, meu amado, a Bíblia fala que Jesus levou sobre Ele, então eu vou começar a romper com essa falta de fé, com esse pensamento negativo, e vou aplicar a minha fé na palavra do Senhor. Amém? No Salmo 103 ele diz, a Bíblia fala no verso 3, é Ele que perdoa todos os nossos pecados, quem sara todas as tuas enfermidades. É Deus que perdoa todos os nossos pecados, mas é Ele também que cura todas as nossas enfermidades. É Ele que tem poder de operar, de me dar uma verdadeira cura, uma verdadeira restauração. Somente Ele que pode fazer. É Ele que cura. E eu preciso daí chegar diante dEle. Fazer como aquele paralítico. Talvez você sozinho, agora vamos aqui analisar um pouquinho. O paralítico sozinho não tinha como ele chegar até Jesus, não é verdade, meus amados? Não tinha como ele chegar onde estava Jesus. E com 4 pessoas ajudando, ainda não foi fácil. Ainda foi difícil. Eu quero dizer para você, arruma pelo menos 4 pessoas para carregar você. Você que está enfrentando uma grande luta, arruma pelo menos 4 pessoas para carregar você. De que maneira? Essas 4 pessoas vão ser alguém que vai estar ali te fortalecendo, meu irmão. Há poder no sangue de Jesus, há vitória no nome de Jesus, e nós estamos aqui para poder te ajudar. Arruma, não fique com vergonha. Você não procura aí os melhores médicos da região, da cidade, ou até mesmo do estado, mas agora procure pessoas que podem ajudar você, levar você para Jesus. 4 pessoas, no mínimo 4, e 4 pessoas da sua confiança que não vai deixar você cair. Aquele paralítico, ele confiava: olha, eles vão me levar lá em cima no teto, mas eles não vão me deixar cair não. São pessoas que vão me segurar. E quando você arrumar essas 4 pessoas ali que vão te ajudar, vão te estar dando uma sustentação espiritual. Isso é, lendo a palavra junto com você, orando junto com você, vão estar te ajudando a levar na presença do Senhor. E eu digo para você, a vitória vem. Porque a Bíblia fala: o que 2 ou 3 concordares na terra, no céu é feito. É a promessa do Senhor. Então, meu amado, não perca tempo. Então, o primeiro princípio, Deus deseja restaurar o nosso corpo. Deus deseja tirar tudo aquilo que é de ruim no nosso corpo. Ele deseja, é o propósito dele, porque isso está no coração dele. Então, quando você começa fazer isso, começa a buscar no Senhor, você vai ver essas coisas acontecendo na sua vida.
No Salmo 37, verso 25. Davi lhe disse: fui moço, e agora sou velho, porém, jamais vi um justo a mendigar o pão. Jamais vi um justo, deixa eu olhar lá o versículo. Fui moço e agora sou velho, porém, jamais vi um justo. Vamos encontrar o versículo lá para nós podermos estar confirmando ele, claramente o que diz a palavra. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Essa palavra me fugiu da mente. Desamparado, e a sua descendência mendigar o pão. Olha a promessa da palavra. A palavra de Deus, ela diz que o justo não vai ser desamparado. E muitas das vezes as pessoas se sentem desamparadas, se sentem sozinhas. Mas Deus promete na Bíblia: olha, eu não desamparei você. O justo não vai ser desamparado. Quem é o justo? Aquele que crê no perdão dos seus pecados. Aquele que crê que o sangue de Jesus purificou ele de toda a sua injustiça. Essa pessoa aos olhos de Deus é justa. Deus olha através do sangue de Jesus e vê essa pessoa santa, irrepreensível, sem nenhum pecado, diz a Bíblia. E se você crê nessa promessa do Senhor, você não vai ser desamparado. Você vai ser guardado, protegido pelo Senhor. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Alcançando grandes coisas na nossa vida. Essa é a promessa de Deus. Tem um outro versículo que fala na Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 30, versículo 17, aonde diz a Bíblia: porque restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Diz a Bíblia, Deus está falando: olha, eu vou restaurar a sua saúde. O que é restaurar? É fazer de novo, é tirar aquilo que não presta, fazer uma restauração novamente. E Ele diz que Ele vai restaurar a nossa saúde. Repete comigo: Deus vai restaurar a minha saúde. Você crê? Então isso vai acontecer. Se você crê, diz a palavra, você vai ver a glória de Deus. A palavra do Senhor já diz isso. Não diga só de boca, mas fala de coração. Deus vai restaurar a minha saúde. Eu vou ter saúde novamente. Eu vou ser uma pessoa curada, eu vou ser uma pessoa livre, eu vou ser uma pessoa liberta. Deus vai fazer isso. O médico não pode, mas Deus pode. O remédio não é capaz de fazer, mas Deus é capaz de fazer. Deus, Ele pode mudar toda a situação. Acredita, meu amado. Creia no Senhor, porque você vai ver as coisas acontecendo. Eu estou me lembrando agora, esses tempos para trás, quando pegou esses 40 e poucos dias de sol, um sol forte. E aí o Davi, ele disse lá, estava chovendo, aí ele olhou para fora e ele falou assim: vô, eu não acreditava que ia chover mais. Por quê? Porque ouvia muita gente falar: que soleira, que sol quente. Ele estava ouvindo falar, e aquilo ficou na mente dele. Eu não acreditava que ia chover mais. E eu falei: Davi, graças a Deus que está chovendo. Então, meu amado, é você agora começar, são barreiras que existem. Na mente dele, de tanto ele ouvir aquilo, ele começou a desacreditar. Mas eu quero nessa noite falar para você: não desacredita das promessas de Deus. Confia nelas. Acredita nela e fala: Senhor, isso vai acontecer na minha vida. Isso vai. Começa a profetizar isso para você. Isso vai acontecer. E vai acontecer mesmo. Quando nós começamos a dizer isso para nós, o poder de Deus irá manifestar na nossa vida de uma maneira toda especial. E as coisas vão acontecer. E eu digo para você: você vai alcançar grandes coisas na sua vida, como aquele paralítico alcançou. A certeza do perdão dos seus pecados,
a cura para o seu físico. E diz a Bíblia que ele saiu andando e carregando o seu leito. Quantas coisas que você talvez está enfrentando na sua vida, mas eu quero dizer para você nessa noite, creia, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai mudar essa situação, Deus é poderoso para poder mudar tudo isso, acredita, meu amado. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E você agora começasse a pensar naquilo que você gostaria que Deus realizasse na sua vida. Talvez você está enfrentando como aquele paralítico enfrentou, aqueles 4 homens, junto com o paralítico, enfrentaram. Talvez você está enfrentando também, na sua vida, essa luta, essa batalha de se aproximar diante do Senhor, a falta de fé,